Olá, espero que estejam todos bem. né? Não foram dias fáceis, não têm sido dias fáceis. As 2 últimas semanas foram de notícias muito tenebrosas, muito tristes também. Eu queria me comunicar antes, tinha preparado um poesia para postar, mas não postei por um sentimento de estilhaçamento no meu coração com aqueles acontecimentos de Blumenau e também por uma solidariedade, uma uma decisão de me posicionar, de seguir meus sentimentos em sintonia com os familiares, os amigos, pais, daquelas crianças e de todos aqueles que realmente, foram tocados profundamente por isso. A gente passou agora aqui pela semana, Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia, hoje Domingo de Páscoa. Pensando nos acontecimentos recentes, a gente pode até dizer que a Via Crucis, a Via Dolorosa, tem sido trilhada diante dos nossos olhos por todos aqueles que estão sofrem sob a impiedosa bestialidade do mal que assola esse mundo. As crianças, as mulheres, héteros, cis, o trans, os negros, os homossexuais, todos aqueles que estão em condição de vulnerabilidade, como Cristo, são levadas como ovelhas para o matadouro. A Páscoa nos traz um anúncio, e não só um anúncio, mas também uma realização, uma novidade. Semelhante ao ato de acender o pavio de um fogos de artifício, quando a gente o faz, a gente já espera, já tem a expectativa de um evento. O presente traz em si o seu futuro. A gente sabe que se não houver um problema naqueles fogos, veremos um espetáculo de luz e cores. De forma análoga, a Páscoa é um anúncio presente da realização do futuro. Ela carrega em si um futuro anunciado. Ela é uma unidade que abrange o passado, sem perdê-lo, trazendo consigo o futuro. Como quando você olha o primeiro vagão do trem vindo, e você está esperando a pessoa amada que está lá dentro. Então ele já anuncia em expectativa, em expectação, a chegada. Mas ele já está ali, ele já chegou. A Páscoa, então, é uma transfiguração gloriosa que já começou. Como poderíamos dizer? Que revela um fluxo do tempo e um fluxo da própria natureza, mostrando que tudo está em movimento, numa quebra da
percepção talvez diferente de um eterno retorno das mesmas coisas? O que esse acontecimento, a Páscoa, anuncia é exatamente uma renovação, é exatamente um fluir constante. E por essa perspectiva, mesmo a natureza tem a sua história, né? Diferente do que em algumas abordagens, a minha área é a filosofia, né? Eu não sou de outra área que não a filosofia. E em algumas abordagens diz que somente o humano, a abordagem filosófica diz que somente o humano tem história, mas por essa perspectiva, a natureza também tem a sua história. E por essa perspectiva, a história humana adquire um determinado fim, um telos, uma finalidade. Mas aonde é que desemboca essa finalidade, né? Qual que é o fim da história humana? Qual é o fim dessa senda, desse caminho? Aonde vai dar? Será que desemboca no nada, num grande abismo, num vazio sem sentido, absoluto, total? Numa nadificação de todas as coisas? A minha... O Carlos, humano, filósofo, na sua limitada racionalidade, há de dizer que tudo desemboca num abismo imenso e vazio e sem sentido. Mas o Carlos, que em algum lugar, em algum ponto de si, guarda a fé, ainda que pequena, menor que um grão de mostarda. Ele descobre no acontecimento da Páscoa o sentido sagrado da história que é Deus. Na Páscoa, o próprio Deus está em devir. E é por isso que a história e o mundo e a natureza e o humano está em devir. Porque nada dissocia. E não é o Deus do cristianismo, não é o Deus do budismo, ou do islamismo, ou do judaísmo, ou do que quer que seja. É o Deus que é porque é. Aquele que é o que é. Independente do seu credo, independente da sua condição social, financeira, etnia, independente de qualquer coisa. Não é um Deus que se prende ao monopólio. Não há um monopólio do sagrado para esse Deus. Nele, o, o infinito se torna o sentido do finito. A eternidade se torna o sentido do tempo. E ele, o próprio Deus, se torna o sentido do humano. E é isso que anuncia a Páscoa. Anuncia e realiza a ideia, mas não apenas a ideia, o fato da eternidade como uma eclosão do Kairos no âmbito do Cronos, numa absorção do mundo material que se ultrapassa a si mesmo pela graça, transbordando no infinito. É curioso que dessa forma a própria mensagem vamos dizer assim, do Novo Testamento, da Segunda Aliança, como queiram, da Nova Aliança, ela afirma até um materialismo mais radical, porque ela afirma que nesse acontecimento o corpo, a matéria, transborda do infinito para o finito.
e do finito se preenche de infinito, posto que o próprio Deus, no Verbo, tem agora um corpo glorificado, glorioso. E Jesus representa na história a humanidade, essa esse influxo, esse puxão da humanidade no sentido da realização da plena humanidade nele. Jesus é o começo e o fim dessa consumação que se dá na ressurreição. Que para nós, porém, está sempre a meio caminho. Porque nós vivemos sempre a meio caminho. Vivemos sempre entre a vida e a morte, entre o sentido e o sem sentido. Mas na promessa e na realização pascal, há solução. Quando a gente opta, escolhe pela vida, estamos já na escolha pela Páscoa. A Páscoa é essa realização do fundo do ser, da essência da própria fé. É como quando dizemos: creio na ressurreição da carne e na vida eterna. E Cristo é o começo dessa transfiguração da glória que toma para si a humanidade e envolve-nos já nessa glória futura e presente em nós. Aquele que crê em mim, do seu interior saltará um rio de água viva, rumo à eternidade. Uma Páscoa abençoada para todos vocês, uma feliz Páscoa para todos vocês. Essa reflexão ela se baseia num escrito do teólogo alemão Karl Rahner. Nasceu em 1904, faleceu em 1984, cujo título é Transfiguração da Glória.